E aí pessoal, é o Miguel aqui. Vou fazer mais um guia sobre Desert Thunder. Este é provavelmente o meu último vídeo antes de partir. Só queria, acho, compartilhar um pouco do conhecimento que tenho sobre este jogo. Então eu sou basicamente um dos últimos jogadores ativos no DT e... Ah, sim. Vou apenas seguir em frente e passar por isso. Então, vou falar um pouco sobre o formato do guia. Basicamente, vai ser... Eu tinha outro guia no meu canal, mas está, tipo, desatualizado. É basicamente baseado na antiga Speed Gear. E este vai ser atualizado para a nova Speed Gear. E vai discutir todas as novas técnicas que eu conheço. E, tipo, só geral, tipo, ah, acho que, tipo, porque eu jogo, faço certas coisas, e porque certas coisas que eu faço são, eficazes. E apenas, tipo, o raciocínio por trás deles, e por que eles funcionam. E só falar um pouco sobre o mapa, eu acho. E, sim, então deixa-me começar com isso. Então, basicamente, esse é o formato. Vou começar a partir do início do jogo. Bem, vou começar pelo equipamento, claro. E, tipo, alguns outros tópicos. Mas depois eu vou entrar no jogo. Vou começar do início do mapa, pra cidade, que é, tipo, a primeira parte do mapa, para o templo, e os locais, tanque, e assim por diante. Sim, vai ser razoavelmente detalhado. O guia. E provavelmente vai ser bem longo. Não vou entrar em muitos detalhes, então não vou explicar tudo demais. Mas, de modo geral, você já precisa ser um jogador bastante experiente para entender esses tópicos. Então é bastante avançado. E é isso praticamente. Deixa-me começar. E sim, vou alternar entre no jogo e fora do jogo. E isso é apenas o começo. Certo, então vamos começar com o primeiro tópico, que é o... Vai ser sobre o equipamento. E também a diferença entre Caber e Classic. Então, vou falar sobre Caber, ou Comrade Arms Brasil, e Comrade Arms Classic. Então há uma ligeira diferença, porque ambos os jogos rodam em motores diferentes. Então a codificação é ligeira... Eu quero dizer, a codificação não é ligeiramente diferente, mas... na verdade é uma pequena diferença. É basicamente o mesmo. A única diferença é, o Caber, o aimbot dos NPCs, é um pouco mais forte. E, o que mais? Tipo, alguns NPCs que são mais fortes em geral, o que é... E uma variação muito, muito sutil no, tipo, movimento dos NPCs. Mas é basicamente o mesmo. Mas eu diria que o CA Classic o é mais fácil que o Caber. Ou C, como Red Arms Brasil. Então eu vou falar principalmente sobre técnicas no Comrade Arms Brasil, porque é onde eu tenho jogado mais. Eu realmente não tenho mexido no Comrade Arms Classic. Então isso é mais voltado para isso, mas falarei se houver alguma diferença importante, o que realmente não há. Mas você consegue se safar mais no CA Clássico em comparação com o BR. Mas dito isso, às vezes há atualizações que mexem um pouco com a partida. Não muito, mas acho que o código quebra porque o jogo é antigo. E sim, vou discutir algumas diferenças mais tarde. E primeiro vou discutir o equipamento. Então sim, já que ambos os clientes são tecnicamente diferentes, o equipamento é um pouco bastante diferente entre os dois Comrade Arms. Então, em relação à nossa configuração, vamos ver se isso funciona. Vou carregar o jogo aqui. Veja, vou discutir o BR primeiro. Basicamente, o BR é bem direto. O melhor equipamento é basicamente... Bem, isso vem com o equipamento básico. Então você obtém esse equipamento gratuito de... Volov, eu acho. Este é basicamente o melhor capacete, pelo que eu sei. Então você só precisa combiná-lo com modificações de velocidade. Então, se você é um jogador que está voltando e está procurando o melhor equipamento, ou apenas, tipo, se perguntando qual é o melhor equipamento para a cabeça, eu diria que este é provavelmente o melhor. Eles te dão quando você cria sua conta. Então, se você não o tiver, qualquer coisa que corresponda a essas estatísticas. Acho que este também é muito bom, mas acho que era que todos deveriam ter isso, mas não tenho certeza. Acho que tem um bem próximo. Este aqui está bem próximo. E também para o BR. Há as modificações de velocidade. Basicamente, você tem que comprá-las. Você pode comprar as de GP, mas elas não são tão bom como o GC ou o NX-1, seja qual for. Mas se você quer ser o mais competitivo e ter o melhor equipamento, teria que comprar o Nexus. Isso é a única coisa. Fora isso, você para. Isso é basicamente capacete. Ter os melhores aumentos, e os melhores aumentos, ou modificações, vão até 6. E eu tenho alguns deles, mas você praticamente precisa comprá-los se quiser. Não há outra escolha aqui, a menos que você use o equipamento GP. Dito isso, se você usar,
Vamos ao equipamento GP. Eu sugeriria que você comprasse um. Você pelo menos compra uma máscara facial permanente. É como este colete, que é um colete muito resistente também. Ou de graça. Se não, você sabe, consiga algo semelhante a isso. E você também pode equipar as modificações aqui. E é basicamente, mesmo se você estivesse com o equipamento GP, vou falar um por um, na verdade. Então, o equipamento facial, você meio que precisa comprar um, a menos que queira usar um de 3%. Mas eu sugeriria que, se você quisesse gastar o mínimo de dinheiro possível, investisse no equipamento facial, com certeza. Invista em duas coisas, mochila e equipamento de rosto, e então o resto. Procure mods de GP. E para um colete, você teria que esperar até que haja um colete forte à venda. Então, de qualquer forma, sim, equipamento de rosto, tenho certeza de que este é o melhor equipamento de rosto do jogo. 15% de velocidade e muita resistência. Bom, se você quiser ir para a velocidade máxima e resistência, certo? Sim, você vai querer este. Este é o melhor, mas dependendo do que estiver à venda, você vai querer apenas o que te der mais velocidade, o que te der mais resistência. Quanto aos coletes, então temos o... Este é bastante forte. Tivemos um recente, que foi o colete de astronauta. A única coisa sobre aquele é que não é tão forte quanto este. Ou o, o colete glorioso. O colete glorioso é o melhor do jogo. Veja, é semelhante a este, mas dá 30% de resistência, 20% de velocidade. Além disso, isso é praticamente o melhor que você vai conseguir, além do colete glorioso. Mas você verá, tirando isso, não acho que haja outros coletes que cheguem perto. Mas eu diria que você quer, ou este ou o colete glorioso, se estiver gastando dinheiro. Mas mesmo usar equipamento GP, sem gastar dinheiro não é tão ruim. Tipo, você pode realmente usar o equipamento GP com apenas alguns itens que você precisa comprar, e ainda é bastante competitivo. Claro, não se compara a comprar a melhor velocidade, mas... Bem, então você sempre pode usar isso se não quiser gastar dinheiro. Se você quiser, eu sugeriria, sabe? Ou este ou o glorioso colete. Vamos fazer isso. Em modo de velocidade, você pode usar GP ou os Nexons. Claramente, os Nexons vão te dar muito mais velocidade. Além disso, temos a mochila. Então, a única coisa que eu vou dizer sobre a mochila Chess é que você obtém este colete de 3%. Um colete de 3 slots com 5% de resistência. Ou velocidade, quer dizer. Então, na verdade, não é preciso. Você realmente não ganha velocidade com essa mochila. Então, eu diria que a única coisa... Você quer comprar uma mochila permanente que lhe dê velocidade e espaços. Então, tipo, essa daqui... Tipo, praticamente qualquer coisa dá 4 espaços. Então, 4 espaços e 3% é o melhor que você poderia fazer. Então, você também poderia fazer 3%, 3 espaços e 5% de velocidade. Então, você basicamente não quer usar este. É praticamente o mesmo que ter um aumento de 0% em velocidade. Muitos de vocês não têm escolha, sabem? Não é um grande problema. Mas se eu fosse gastar dinheiro, eu, eu priorizaria a velocidade, ou máscara facial e a mochila, porque você já vai conseguir dois itens muito fortes em termos de capacete e colete. E se você quiser ir com tudo, claro que vai querer um colete melhor, extra, mais velocidade. É basicamente isso. A única coisa que eu usei foi apenas a mochila. E você tem que comprar um bom equipamento para o rosto, se realmente quiser ser competitivo. Então sim, tipo, se eu fosse comprar só isso, e digamos que você use Gear GP, apenas desligue isso primeiro. Se você estiver usando GP Gear, vou comprá-lo só para mostrar isso. Eu diria que isso é uma velocidade muito competitiva. Tipo, você joga em salas e não faz muita diferença. Tipo, ainda seria muito impactante com equipamento GP. Então isso te dá 50%, o que ainda é muito bom. E você só quer trocar isso. Digamos que eu tenha isso ou algo semelhante, ou assim ou algo assim. Então então isso é 50% real. E sim, ainda é uma velocidade bastante competitiva. Resistência, você pode comprar os de GP também. Então você não precisa gastar muito dinheiro para realmente jogar. Eu sei que o clássico é bem diferente. E a outra coisa que eu digo sobre os personagens é que, na verdade, eu gosto de usar o Joaquin, que é um personagem bugado. A única diferença é que você ganha 18% e não pode usar nenhuma modificação de velocidade. Mas eu acho que está tudo bem, porque ao invés de comprar equipamentos, vamos dizer que você só tem esses três, certo? Você poderia comprar o cabeça e rosto, o próximo equipamento, ou o modificadores de velocidade. Então apenas jogue com o Joaquin para que você não precise comprar os coletes. E ainda assim é muito forte. O Joaquin é um personagem com bug. Então ele dá mais velocidade do que diz. Isso é... Você não pode comparar, claro, pra tipo um Glorious Vest ou isso, mas... Você sabe, isso é praticamente tipo um processo econômico. É o que eu usei por um tempo. E também Joaquin é mais resistente do que um colete, como esses colete rico, colete Anubis e coisas assim. Não sei porquê, é tipo meio bugado. O mesmo com a Harley Quinn. Ela é uma... Na verdade não, Harley H.
Harley Quinn, eu acho, é melhor que Joaquin. Em termos de resistência, tem, tipo, um estranho. É como isso funciona, o equipamento. Está, tipo, todo bugado. Mas então, Joaquin seria... Ele conseguiria aguentar mais e, tipo, fazer coisas mais arriscadas. Comparado a, tipo, o colete Anubis ou Glorious. Ou mesmo o colete Brasil. Mas isso dá muita proteção. Mas, sim, essa é uma coisa com o Joaquin. Além disso, ele, sabe, ganha muita resistência também. Então você poderia sempre usar isso. Eu costumava usar isso antes de ter meu Glorious Vest. Tipo, eu prefiro usar Joaquin em vez do Brasil Vest. Mas depende de quanto dinheiro você quer gastar. Mas, sim, é basicamente isso. Então, sim, o melhor equipamento eu geralmente uso. Eu tenho ele permanentemente. Eu gostaria do colete glorioso, mas em geral, sabe? 58 a 60% de velocidade mais modificações de velocidade. Você sempre pode usar GP também. Então é isso quanto àquele equipamento o... E sim, quanto às granadas e tal, você sabe, há muitas granadas pretas e, tipo, um espaço duplo para as granadas cinzas e RPG, é claro. Não preciso realmente discutir isso. Ah, vou falar sobre armas. Essa é a única coisa que realmente preciso discutir. Então, eu gosto de usar a Soccer RX. E por causa da velocidade, na verdade, as coisas são um pouco diferentes. Só porque você poderia usar qualquer arma, realmente, como uma CQB ou um AK, o que você diria? Por causa da velocidade. Há realmente uma diferença no que você quer usar em relação a um AR. Tipo, eu diria que você nunca quer usar um AK. E a razão para isso é que, devido a quão maior é a velocidade, coisas como a velocidade de sacar e a velocidade de recarregar são, na verdade, bem importantes. Que a AK tem uma velocidade de saque muito, muito lenta. Tipo, se você está usando equipamento de GP, tipo, naquela época, quero dizer, quando apenas 25 de velocidade, este provavelmente, este AK é, tipo, né, uma das melhores armas do jogo, mas eu acho que hoje em dia é, tipo, uma das mais fracas. Então, sim, minhas sugestões, se você realmente quer uma arma que tenha um recarregamento rápido e uma velocidade de saque rápida. E a RX é, na verdade, provavelmente um dos mais rápidos em ambos. Mas, sim, eu simplesmente não sugeriria usar uma K. Além disso, a R é realmente forte. Realmente fala com muita capacidade de munição, recarga rápida, como eu disse, e rápido para sacar. Então, CQB ainda é muito bom. Qualquer variante de CQB ou M416. O Inquietat M416. Esta é, na verdade, uma das armas que tem a velocidade de saque mais rápida. As pessoas não sabem muito sobre ela, mas não causa tanto dano. Mas isso é uma coisa. E você ainda poderia usar o M6A2, mas é meio lento para recarregar. Eu diria apenas para nunca tocar no AK. Nunca toque até os 36 anos. CQB, eu diria apenas para ficar com CQB. Fique com o Soccer ARX. Isso seria forte, eu acho também. Sim, eu diria que são os fuzis de assalto mais fortes, ARX. Eu diria também para ficar longe desta arma, porque diz que é uma ARX, mas parece que causa menos dano do que a Soccer ou a arma Neon. Sim, o que faz, mas se você... Porque geralmente você pode, com esta arma, você pode derrubar os NPCs normais com 2 tiros. Mas com este, muitas vezes, você vai precisar de 3 tiros, o que é um grande problema. Parece muito mais fraco para um mapa, o que é péssimo porque é uma arma bonita. Então sim, em relação aos rifles de assalto, apenas siga com... Você vai querer encontrar algo com recarga rápida, velocidade de saque rápida, algo que você possa controlar, claro. Eu diria apenas para ficar longe do AK. Certo, então é isso que as pessoas estão muito acostumadas, especialmente de antigamente. Certo, então isso é até onde chega. Vou parar isso também. Ah, sim, mais uma coisa. Também é uma técnica para realizar duelos, que eu vou discutir. A única coisa que eu direi sobre duelos. Eles, eles podem funcionar bem. Sinto que são mais... Eu não quero dizer que sejam fáceis para iniciantes, mas é mais fácil fazer as coisas um monte de coisas. Então é muito útil. Acho. Eu diria que a única coisa que eu gosto mais sobre os fuzis de assalto é que, você pode, tem um ponto, após. Depois que você explode o tanque, sir, onde você tem que atirar. Os NPCs, para eliminá-los, no local de spawn, sobre o qual eu também falei. E eu diria que isso é o... Você realmente não pode fazer isso com duelos. E também, matar inimigos à distância é mais difícil. E tipo, digamos que você tem que fazer a parte final do mapa. No final, onde você tem que lançar suas granadas. É muito mais difícil atirar seus. E, tipo, atirar é, tipo, uma área de tiro de médio alcance. Se você tiver que atirar. Mas duelos são bem fortes. Eu diria isso. Eu só não estou muito acostumado a usá-los. Mas, sim, é algo que você pode usar. Tem, tipo, você pode usar... Acho que tem um conjunto. Sim, tipo, acho que você poderia usar os regulares. Ou esses são, tipo, muito melhores. Tem uma capacidade de munição muito maior. Mas você poderia usar qualquer um. E acho que é tudo que eu tenho. Eu também queria falar sobre o Classic. Então, no Classic, o equipamento é bem diferente.
você geralmente quer ter. Acho que há alguns equipamentos que são muito fortes agora. Mas acho que o melhor equipamento é o. É tipo, o equipamento Deus Roxo. Mas acho que não é possível obtê-lo. E o segundo melhor equipamento é o. Pelo que eu sei. Não jogo faz um tempo. O Arena Pulsar de Verão. E você pode usar isso apenas como um capacete. Se você usar o melhor capacete, você é praticamente o personagem mais rápido. E a velocidade no Classic é muito maior do que no Battle Royale. Mas é o que é, certo? Você precisa é mais pagar pra ganhar também, pra obter qualquer um desses equipamentos. Se não, você pode usar coisas como Jockwind ou tipo, ainda mais bugado lá. E você usa tipos de capacetes que são fortes, muito mais fortes do que estes. Na verdade, eles estão bem próximos a estes. Mas também são itens de conjunto. Você pode usar Jockwind, ou pode usar, tipo, o mais forte, que você ama. Ama. Você pode usar o Love Thorn. Não o Love Thorn. O equipamento de Dia dos Namorados. Ah, sim, amo. Praticamente a maior velocidade que você quer alcançar. Muitos dos itens estão com bugs, então eu diria pra ficar com esses. Se você tiver que usar Harley Quinn, Harley Quinn também está com bugs. Ela é bem rápida. O que mais é bom lá? Cabeça e rosto. Qualquer coisa que te dê o máximo. Algo como o Espinho do Amor é muito forte. E algumas. Eu acho que as coisas do dia de São Patrício não são tão ruins. Sim, mas tente conseguir o Jockwind se puder. Se não, acho que o Colette Peru, aquele que é soletrado de forma estranha, é realmente forte. Ah, sim, você precisa saber mais sobre isso por conta própria. Só porque eu não conheço nenhum dos equipamentos modernos. Irina lá é razoável, além da Irina policial de verão, porque é uma personagem com bugs. Sim, então tente conseguir o Jockwind, se puder. Se não, as coisas do Love Thorn, o Turkey Vest. Acho que é tudo que sei até agora. Então, qualquer coisa que você conseguir pra cabeça e rosto, e se tiver em promoção, você pode fazer, tipo, itens de conjunto, como pastel, RPG e pistola. Acho que há, tipo, uma pistola e faca do Agente 13, que você poderia, que estão em promoção. Depende do que está em promoção também. Ahn, sim, quero dizer, se você quiser encontrar, tipo, conjuntos, basicamente. Uh, é tudo que vou dizer sobre isso. O equipamento lá é uma parte muito mais forte do mapa. Deixe-me só verificar se está certo. Certo. Então, vamos falar sobre Road. Primeiro, vamos falar sobre as áreas gerais de cultivo. E é bem direto. Não quero me aprofundar muito nisso. Vamos ver. Certo. Além disso, vou correr na velocidade máxima. Tire tudo. A velocidade máxima que tenho, 60% de velocidade. Uma vez que eu tipo, sabe? Situações com velocidade mais baixa. Então, não, ninguém vai ter velocidade máxima. Ou não se espera que alguém tenha. Então eu já limpei o mapa. Então, basicamente, a primeira parte é bem básica. São basicamente apenas 2 granadas. Então você. Então, claro, a regra é sempre que se você é o primeiro a avançar, você vai primeiro. Mas claro, se você for significativamente mais rápido que a primeira pessoa, provavelmente tá tudo bem se você passá-la. Mas eu diria que essa é a única exceção a isso. Então como primeira pessoa, são basicamente 2 granadas com as quais você deve se preocupar, que é quando você avança direto. Ou você pode colocar sua granada por aqui. Isso vai te render algum farm. Então, basicamente, você está farmando enquanto está avançando. Você vai pegar uma granada ali e jogar uma granada na parte de trás. O que te dá, tipo, os 2 lugares que realmente importam. Algo assim. E você vai conseguir, tipo, todas aquelas baixas ali. É bem seguro. Se você tiver um time, não precisa se preocupar com a curva aqui. Eu diria que se você estiver, tipo, indo para um rush completo, você poderia. Você pode sempre pular a primeira nade, se quisesse. Porque só fazendo essa nade vai te fazer perder um pouco de tempo. Talvez, tipo, um segundo, ou assim. E você também pode pular essa, se tiver um time muito bom. Mas geralmente, você poderia jogar uma dessas, ou jogar as duas. Depende do que você está disposto a perder. Isso vai te fazer perder um segundo. E provavelmente você perderá outro segundo. Se você tiver uma equipe boa o suficiente, você poderia simplesmente não usar nenhuma das granadas e ir direto para o rush. Mas fora isso, 20 segundos vale a pena se você tiver uma equipe boa o suficiente. E quanto às granadas, aqui há apenas uma granada que eu faço diferente, que Se você é a primeira pessoa, isto é, se eu me lembro corretamente, assim que você aparecer, pode ir direto pra. Acho que é tipo aquela nuvem bem ali, bem nisso. E você pode realmente se granadear, e o escudo de aparecimento vai realmente absorvê-la, que eu vou mostrar bem rápido. Então é assim. E você realmente pode resistir a isso, e não sofrerá dano. Então é como uma granada. Muito especial, específica. Você pode resistir com seu tempo de respawn. Mas tem que ser, tipo, basicamente tem que fazer isso o mais rápido possível. Você não pode perder, tipo, um segundo. Então é a mesma coisa que eu quero mostrar. Digamos que você não seja o primeiro a avançar. Você é, tipo, a segunda pessoa. Ou depois disso, desculpe. Uma coisa que você pode fazer em relação à coleta, praticamente a única outra tarefa que você terá, além de ajudar o principal avançador, é sempre a melhor maneira, a maneira mais eficaz, é sempre atirar. Se você for a segunda pessoa, você quer entrar, e atirar é sempre mais eficaz comparado a qualquer outra coisa.
para obter as eliminações mais rápido que os outros jogadores. Além disso, há um lugar que quero mostrar. Assim que você surgir, você pode, na verdade. Há um lugar aqui, semelhante ao primeiro, a granada que mostrei antes. Mas, você usa isso para farmar. Basicamente, a teoria é que, digamos, o primeiro rusher tentará lançar uma granada aqui e talvez lançar uma granada para trás. Você conseguirá lançar sua granada muito antes dele e você conseguirá eliminar muito antes dele. A única pessoa que realmente pode competir com você nisso é o atirador, claro. Isso ajuda um pouco com a farm e assim que você surge praticamente tão rápido quanto conseguir, você quer, armar sua granada e jogá-la no local. Um conceito semelhante, como eu disse. Então vamos supor que eu surjo aqui e você quer pegar sua granada enquanto está correndo. É praticamente assim que puder, o mais rápido possível. E assim que você correr, você quer mirar mais ou menos naquela área aqui nesta nuvem, como essa área pontuda, enquanto você está correndo. Então, digamos que eu nasça aqui, então eu apareço. Assim que apareço, começa a correr. E aí você apenas joga sua granada ali. E depois você farma normalmente. Isso vai explodir, tipo, por aqui. E vai te dar um combo de 3 a 4. Não lembro exatamente o lugar. Mas digamos que eu apareço. Spawn, granada lançada, jogue lá. Tá bom. Tá ok. Pouco, tipo, por aqui, por aqui. Isso foi um pouco melhor. Um pouco redondo. Por aqui. E não vai te machucar também, enquanto você coleta e avança. Então vou mostrar um exemplo rápido, apenas aparecendo. E além disso, é basicamente os conceitos básicos da primeira parte do mapa. É bem direto. Essas são algumas das coisas que usei no passado. Eu não uso essa granada com frequência. Você não precisa pular. Apenas dispare, apareça. Então isso foi um pouco ruim, porque eu pulei e também não estava bem posicionado. Mas esse é basicamente o conceito, como farmar ali. E vou pausar isso. Isso é tudo por agora. Há mais um conceito no que diz respeito a, digamos, recorde mundial de correria, que é basicamente pular tudo. Apenas a seguir o caminho direto, claro. Isso é para iniciantes, certo? A única coisa que eu diria, no entanto, é que se você tiver, tipo, poucas pessoas, o que eu acho que você não deveria estar fazendo, se tiver poucas pessoas, a única coisa que eu diria é não pular tanto. Pelo que eu notei. Por aqui não é um grande problema, mas uma vez que você chega aqui, se você pular muito, na verdade você se torna um alvo maior para o turn aqui. Mas não é o maior problema do mundo, como eu disse, se você tiver um time. Mas sim, você correria aqui, e você quer. E pare de pular. O único salto que você quer fazer é quando subir nessa caixa. E ele ainda pode atirar em você, mas há uma chance menor. Mas se ele atirar em você, se você começar a ficar fraco por aqui, ou a receber dano, e digamos que estes estejam fechados para nós, certo? Você sempre pode definir um... Se você quiser sobreviver, é como se corresse o risco de morrer, eu acho. Você sempre poderia mover-se por aqui, e uma vez que você chegar a esta área, em vez de ir para o meio, ele não poderá atirar em você daqui. Então, se você estiver com pouca vida, você vai sobreviver. Vamos lá. Comparado a se você apenas correr direto e ir pelo meio, passar por aí. Claro, você vai perder um pouco de tempo, mas se isso é uma coisa que eu notei quando eu estava fazendo corrida solo. E isso é tudo que eu sei sobre. Qualquer coisa avançada na linha, então é isso. Certo, então começa com o tempo agora. Então começa com o básico. Então a primeira parte é bem fácil. Se você for o primeiro a avançar, se você tiver um bom time, 2 NPCs que importam para atirar, você poderia atirar em ambos. Você perderá um pouco de tempo atirando neste. Se você tiver uma boa equipe, provavelmente poderia pular este e ele, sua equipe conseguirá. E você poderia atirar neste, ou poderia até pular este, se você tiver uma boa outra equipe, onde não é tão grande coisa. Este é mais importante porque é o exterminador, é claro. Mas fora isso, coisas básicas. Você pode atirar nesse NPC. E você só quer um RPG aqui. Ops, eu perdi isso. Sim, tudo bem. Entre nesta caixa. E você quer um RPG tipo aqui. Então isso vai atirar no... Isso vai matar os 2 NPCs que aparecem lá. E também vai explodir ou seja lá o que isso for chamado. A única coisa que eu diria é, se você atirar neste NPC e ele soltar uma granada, você pode sempre esperar pra passar por ele. Mas uma técnica que você pode usar, digamos que você o mate e ele solte uma granada, você passa por ele, certo? Você pode simplesmente, ainda usar seu RPG aqui, e você na verdade quer correr pra cá, ou antes de você pular aqui, porque então a granada que cai vai realmente, você vai realmente cair, você vai desviar da granada que cai aqui, ou seja lá o que for, e não vai tomar dano e depois só vai direto pro E. Claro, no tema geral você sempre quer fazer as coisas o mais rápido possível, mas se você tiver, tipo, uma equipe média ou sua equipe não estiver tão afiada, você pode sempre atirar nesse NPC, RPG, e depois ir direto. É bem padrão. Atire nesses NPCs. Você sabe, é coisa básica. Discutimos isso. A única coisa que eu diria sobre essa área, se você estiver sozinho, eu realmente recomendaria atirar nesse NPC também.
ele é realmente um pouco perigoso, se você não tiver absolutamente nenhuma equipe, é claro. E a próxima parte que quero discutir são, na verdade, algumas técnicas para essa granada aqui. Na verdade, eu tenho, tipo, 3 métodos diferentes que uso. Vamos discutir o primeiro, que eu acho que vou descrever como, tipo, a opção segura. Ok, eu só vou pausar rapidinho. Certo, então eu vou falar sobre esta parte. Eu tenho alguns métodos. Eu vou mostrar 3 métodos. Estes claramente não são todos os métodos, existem. Provavelmente ainda há mais a serem descobertos também. Especialmente alguns que eu não conheço, tipo, estou meio interessado. Mas então eu vou mostrar o primeiro, que chamarei de, tipo, né, o método seguro. Sim, na verdade, vou discutir uma coisa antes disso. Se você estiver jogando em uma sala pública, muitos jogadores de VR que eu vi, eles o que fazem é, tipo, dizem, sabe, é normal, você joga uma granada. E eles geralmente ficam, tipo, por aqui e continuam jogando granadas aqui e aqui. Você realmente não quer fazer isso. Porque por algum motivo, se você estiver, tipo, digamos como se houvesse uma linha aqui, se você estiver, tipo, nesta área ou até mesmo nesta área, arremessando granadas aqui, os NPCs realmente aparecem mais devagar e isso atrapalha seu tempo de conclusão. Tipo, é um pouco estranho. Não é realmente mais devagar, eles apenas a maneira como se movem, tipo, se você estiver mais longe, digamos, realmente daqui, ou mesmo de volta aqui, e não há, tipo, ninguém nesta área, eles saem mais rápido e acabam sendo eliminados mais rapidamente, de certa forma. Então, eu diria que a única exceção ali, muitos jogadores que eu vejo, uma vez que começam a lançar granadas, eles vão ficar nesta área, continuando a jogar granadas. O que você realmente quer fazer é, tipo, talvez jogar uma granada uma vez, mas depois você quer sair daqui, então lançar outra granada. Eu entendo se você quiser pular aqui, mas você sempre pode se afastar, lançar a granada aqui, então pode voltar para pular o salto sagrado. Além disso, vamos discutir. Basicamente, apenas 3 métodos. Cada um dos métodos começa da mesma forma. Então, você sempre quer fazer a primeira granada. A primeira granada é sempre aqui, e então você quer fazer uma segunda granada e a segunda granada. Vai ser, tipo, uma vez que você voltar aqui e quiser uma granada lá. Mas os dois lugares exatos são, a primeira granada, você realmente quer uma granada, tipo, um pouco na frente da porta, praticamente bem na frente da porta. E então a segunda granada, uma vez que você estiver lá, você quer uma granada, tipo, aqui no meio, geralmente falando. É assim que eu costumo fazer. Se você tiver um time, você sempre pode lançar a primeira granada e depois lançar a segunda granada até lá embaixo. Mas se o seu time não for tão bom, a opção mais segura é sempre a primeira granada lá e depois a segunda granada tentar lançar no meio. É muito uh, específico de localização. Então a primeira técnica, como eu disse, eles sempre começam assim. Primeira técnica, eu chamo de técnica segura. Basicamente apenas essas 2 granadas. Então a primeira granada ali, primeira granada ali. Depois, uma vez que você, digamos, lança a segunda granada, certo? Então a partir daí, você vai querer, tipo, ou voltar aqui. Basicamente voltar aqui. Você pode agachar aqui se quiser, tudo até lá atrás. Apenas continue lançando granadas. Até lá atrás. Isso é bem seguro. Você está razoavelmente seguro dos NPCs ali. E sim, apenas continue lançando granadas. E você também pode usar um RPG depois. Recarregue seu RPG, porque isso é bem seguro. Um conceito bem básico. Ficar aqui, continuar usando granadas, continuar usando granadas. E depois disso, você pode se mover, ou simplesmente pular por aqui. Há mais um método, no entanto, que você pode ficar aqui e usar granadas. Não tenho certeza de como as pessoas fazem isso, mas eu não sei. Não vou discutir esse. Esse é o primeiro método, e vou mostrar um vídeo disso agora, e discutir. Sim, vou realmente fazer o resto aqui. Então, comece com o primeiro método. Então, sim, explique esta parte. E depois vamos para o método seguro, que vou mostrar como fazê-lo. E vou passar por aqui para fazer isso. Eu vou tirar isso por um segundo. Certo, então este é o primeiro método. Vou apenas gravar. É na verdade este último. Vou começar aqui e acho que vou reproduzir em câmera lenta primeiro. Então, vou fazer isso. E onde está o meu próximo clique passado? Certo, então vou reproduzir em câmera lenta. Então sim, comece aqui. Só preciso disto. Sim, então, mesmo conceito. Lança a primeira granada. 20, 20, pausa. Sim, então. Volte um pouco. Então, sim, mesmo conceito. Como eu estava dizendo. Ops. Primeiro NAD aqui e segundo NAD no meio. Mais ou menos, certo? Então, sim. Este é o método seguro. Então eu vou até o final e depois vou lançar a granada nos mesmos lugares. Então eu posso jogar isso um pouco mais rápido. Provavelmente. Não acho que haja algo que eu tenha que discutir.
Sim, tem. Continue jogando granadas. Estou tentando ver o que mais quero discutir. E então, uma vez que você tenha terminado todas as suas granadas, você pode começar a se mover e apenas usar o RPG aqui. E geralmente não é tão limpo assim. Você terá que atirar um pouco mais. Geralmente, mas vou tocar isso mais uma vez em velocidade normal. É basicamente o conceito. Então, o conceito é basicamente. Então você está de volta aqui. Você não está. Você realmente não pode. Você está bem seguro de receber dano. Exceto talvez desde NPC. Mas, realisticamente falando, você está bem seguro. Você está apenas nessa pequena área coberta. E eu também recomendaria atirar nesse NPC quando você subir as escadas. Mas fora isso, você está bem seguro aqui. E é bem fácil de executar também. O que mais? Sim, acho que é isso em relação a. É bem direto. Normalmente não é tão limpo. Normalmente, uma vez que você chega, tipo aqui, pode haver mais surgindo que aparecem. Mais NPCs aparecem, mas conseguimos boas granadas. Normalmente, por volta dos. Você deve estar bem. Quero dizer, o tempo de conclusão será em torno de 27 a 29 normalmente. E obter, tipo, eu ia conseguir 31 aqui, o que é bastante sortudo. Mas na maioria das vezes, é isso que você vai conseguir. Mas é muito seguro. É muito seguro, então isso é uma coisa muito boa sobre isso. Baixo risco. E vou só jogar em velocidade normal para que você pudesse ver. Está gravando, certo? Acho que estamos bem. E sim, é um conceito bem básico. Sim, então você só vai para a área de trás e apenas lança suas granadas até o fundo da sala, após essas duas granadas. Então ficamos aqui, usamos todas as suas granadas, pegue o pequeno RPG e continue. E sim, não é tão limpo quanto isso, mas você sabe. Uh, Esse é um bom exemplo, então. Certo, mas vamos falar sobre o segundo método. Então, o segundo método é, como eu disse, todos começam da mesma forma. Granada ali, granada no meio. Então, o segundo método é o. Qual é o segundo método? O segundo método é como um híbrido do terceiro método, que é o mais rápido, mas esse foco em farmar, tipo, bastante. Então você sacrificará algum tempo para farmar, mas às vezes vale a pena se é isso que você está buscando. Então coloque sua. Primeiro é sua granada ali, sua granada ali. Então você joga. Então sim, você joga a primeira granada, a segunda granada. Depois você joga a terceira granada. Você só quer lançar uma granada pelo meio. Tipo, bem lá no fundo. Semelhante ao primeiro método. Mas em vez disso, uma vez que você. Acho que você deveria ter. Vamos ver, você lança uma, duas, três. Sim, você joga sua última granada preta até lá embaixo. E então você deve começar a descer. Granada, granada. E então daqui você não precisa. Você pode usar RPG, mas você vai atirar principalmente daqui. E geralmente haverá um ou dois NPCs que aparecem, mas nem sempre. Mas o padrão para este método é como um método de farm, então você atira nesses. E então continuará a farmar. E então discutiremos mais sobre isso em um segundo. E então vou mostrar o terceiro método. Certo, agora temos o método seguro, agora temos o método de farm. É muito semelhante ao outro. Eu não. Certo, vamos começar, tipo, daqui. Eu não sei por que está tão largo embaixo. Por que é tão. Como é que parece? De alguma forma, isso se encaixa. Certo, então começa similar. Nádia, as duas primeiras. Então a única diferença realmente é a mesma coisa que aqui, exceto que você lançará uma granada aqui. Então, o outro método, você joga todas as suas granadas aqui. Aqui, depois de jogar sua. Você joga sua última granada preta aqui, basicamente, mas bem no fundo. E então você apenas se afasta para jogar. Jogar o resto das suas granadas. E então, como. A única diferença aqui é que este é um método de farm. Então, é como. Acho que isso é em português, certo, né? Então você consegue mais mortes. Normalmente sua média é de 45 a 50 mortes. Tudo bem. Mas o tempo vai sofrer um pouco. Então, quando você fizer isso, espere que seus tempos de templo sejam como 20, digamos 22 a 27, ou talvez 20 a 25 de tempo de conclusão. Então você perde um pouco de tempo, mas obterá cerca de 15 mortes a mais. Espere, desculpe, certo. Mas, sim, esse é o método de farmar se você está indo para farmar. Sacrifique alguns segundos para conseguir mais mortes.
Ah, mas sim, apenas deixe isso acontecer. Mesmo conceito, exceto que você apenas uh, lança sua última granada preta. Ah, também, quando você fizer isso, muitas vezes um ou dois NPCs vão sair e ir por esse caminho, mas isso é muito normal. E está tudo bem. Você só precisa atirar neles lá. Isso é muito esperado. Agora, não acontecerá o tempo todo, mas isso é praticamente parte disso. Ah, se você só os atira, está bem. E então eu poderia ter conseguido mais nessas partes. Mas houve quedas de granadas e eu estava um pouco lento nesta área. Mas geralmente você consegue um pouco mais destas. Como eu disse, entre 45 a 50 e poucas mortes. E mesmo esta, sabe? Tempo puro, 24, 47 eliminações. É muito bom. Se você não tem um time, normalmente você quer seguir com isso. Se quiser farmar, ou se o time não for muito bom. Mas é isso, certo? Então este é o terceiro método. É o mesmo conceito. Granada, granada. E assim, o mérito deles é realmente o mais rápido. Você vai ver. O tempo de conclusão é bem rápido. Tipo, você abre o templo às 14, 28 a 31, de forma bem consistente, se você fizer tudo corretamente. Então, sim, primeira granada, primeira granada. Então, depois de lançar, sua segunda granada, que é Então, você lança sua segunda granada aqui. Sua terceira granada, você vai querer mover. E geralmente por aqui é onde eu jogo a minha terceira. É um bom ponto. Vá aqui, jogue sua terceira granada. Quarta granada, quinta granada. Você não precisa fazer aqui especificamente, mas é bem seguro. Faça aqui se quiser. Depois você recarrega seu RPG e pode disparar RPG daqui ou daqui. Apenas jogue lá embaixo. E se fizer isso corretamente, você deve conseguir uma limpeza completa. Na maioria das vezes. Mas vou discutir mais em um segundo. Neste momento, temos o método rápido aqui. Este é um método que eu não uso às vezes. Este é o mais rápido. Vejamos. Certo. Então começa aqui. Então este é o muito específico. Então as duas primeiras granadas são sempre as mesmas. E depois daqui você quer, basicamente, ir aqui. Já expliquei isso, mas vou reexplicar. Você quer ir lá e depois jogar sua próxima granada. Tudo bem. Certo, então você lança sua próxima granada aqui. Então você lança, suas duas granadas normais. E depois sai daqui. Lança sua próxima granada. Então você pode simplesmente lançar as próximas granadas. Basicamente nessa área, você só quer lançar o resto das suas granadas. E depois seu RPG. E fazendo isso corretamente, na maioria das vezes, eles estarão completamente claros assim. Eu diria que cerca de 60% do tempo. Ou talvez como 65 a 70% porque a granada cai. Mas se não caírem, você terá que matar mais, tipo 4 NPCs. Não é muito, mas vai. Então, o tempo esperado seria de 20 a 31 o tempo de limpeza, porque como eu disse, é o mais rápido mas você estará sacrificando eliminações. Tudo bem? Mas isso é tecnicamente o mais rápido. Eu morri aqui, mas você sabe, não foi uma jogada perfeita, mas demonstra basicamente o que estou tentando mostrar. E são praticamente todos os métodos, especificamente. Esses são os principais métodos para isso. Basta consertar essa coisa. Ok, desculpe, eu estava consertando algo. Certo, então sim, basicamente quando eu faço isso tão rápido, assim, a técnica de esquiva, se você tiver um rifle de assalto em vez dos duelos, então você passa por aqui. Você pode sempre, tipo, passar por aqui e vão ter, digamos, uns 4 NPCs aqui, certo? Você pode realmente apenas pular esses dois e apenas atirar nesses dois. Isso é estritamente para tempo. E você será capaz de conseguir o mesmo tempo que nos duelos, para fazer esse salto mais rápido. Então, se você conseguirá atingir, tipo 40, se tiver um bom tempo de surgimento, claro. Então você tem, sabe, velocidade máxima. Conseguirá atingir isto. Aqui. Então, basicamente, você passa por aqui, atira em dois NPCs e depois apenas passa correndo. Assim, você deixará dois NPCs vivos e poderá fazer este salto mais rápido. Então, seu time vai matá-los um pouco mais rápido. E uma coisa que você poderia fazer é, eles geralmente descem por aqui. Mas se eles seguirem, você sempre pode passar pelo meio e, para desviar dos NPCs, continuar jogando granadas. Continuar jogando granadas. Corre por aqui, como eu disse. Você realmente não quer estar aqui. Mas se você vier aqui, você pode sempre lançar uma granada aqui, lançar uma granada aqui. Acho que você pode correr de volta por aqui, para pular ou ir pelo outro lado. Bem, acho que isso é o básico de em profundidade quanto a esta área. E sim, apenas entre. E eu vou discutir. Correr para aqui mais tarde, no final do vídeo. Mas é basicamente isso. Certo. Vou discutir após o tanque. E vou apenas discutir algumas coisas breves. Eu já tenho isso neste vídeo. Deixe-me mostrar isso a você. Ok, então basicamente vou discutir essas três coisas, que são as duas primeiras granadas.
Assim como a granada básica, que eu não vou discutir que todo mundo faz, e depois tem as que eu gosto de fazer, que é granada no tanque, e eu granada, tipo, o telhado. Vou mostrar, tipo, como fazer isso um pouco. E o tanque de tiros, vou discutir algo sobre isso, e também granada aqui. Então vou começar com as duas primeiras granadas. Então eu apenas fiz um normal, não é grande coisa, não vai mudar nada. Sim, a maioria das pessoas lança uma granada aqui, mas é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de lançar a granada aqui em cima. Para fazer isso, basicamente você quer lançar a granada enquanto se move. Mas a maneira mais fácil é simplesmente inclinar essa granada desse jeito. Então, meio que jogue, tipo, aqui, meio assim. Porque não é ruim. Basicamente você quer se, sabe, tipo, entrar nesta área aqui embaixo. Então vou meio que chutar e, tipo, fazer mais em um ângulo. Mas, na maioria das vezes, você só quer jogá-lo pra dentro, na área de trás. Tipo, ele vai entrar e depois vai quicar de volta. Não vai sair do mapa. Então, sim, apenas em direção a este prédio. Tipo, você pode até jogá-la e assim, mais ou menos aqui, e ela vai ricochetear da parede para dentro. E é basicamente isso. Mas eu geralmente tento adivinhar, só para não exagerar demais. Eu erro a maior parte das vezes, mas não é um grande problema. E eu também gosto de atacar o tanque com granadas. Dependendo de quantas granadas tenho, eu geralmente uso apenas 2 a 3 granadas na área do tanque. Então se eu tiver mais que isso, eu uso o resto das granadas. A menos que eu só tenha, tipo, depende se eu tenho uma equipe, claro. Mas se eu tenho, tipo, em vez disso, eu tenho um pack com 2 granadas de fragmentação. Acho que eles chamam assim. Eu jogaria um pacote de frag aqui, e então Black Nade, e depois pacote de frag e atiraria. Então eu provavelmente sempre jogaria uma granada. Talvez se eu tivesse menos granadas. Mas se eu tiver essa quantidade de granadas mais outra granada, como um pacote de frag ou uma Black Nade, então vou usar pelo menos uma. Porque vou usar apenas 2 a 3 Black Nades aqui. Mesmo. E se eu tiver uma equipe, vou usar apenas 2. Ah, mas sim. Jogando essa granada aqui. Uso uma. Tipo, você sabe, estou usando uma Black Nade. Ela vai diminuir o HP do tanque. Para que ele exploda mais rápido. Só um pouquinho mais rápido. Mas acho que uma vez vai economizar. Tipo, provavelmente um segundo. E sim, a Black Nade diminuiria mais o HP dele do que uma granada branca ou uma granada cinza. Acho que você chamaria assim. Bem, eu normalmente jogo minha dinamite aqui. E então eu atiro no. O... É esse o exemplo disso. O que eles vão discutir aqui? Arrume um ângulo melhor. Bem aqui. Então, na verdade, tem um truque aqui. Se você atirar, tipo, mais ou menos nesta área. Tipo, a maioria das pessoas atiraria, tipo, aqui, aqui, aqui. E se você atirar aqui, realmente demora um pouco mais para explodir o tanque. Tipo, mais uma vez. Corte. Certo. Então vai levar mais tempo se você atirar aqui. Não importa se são duelos ou uma AR. Mas é mais difícil com duelos, porque duelos terão mais espalhamento, certo? Mas quando você usa uma AR, você deve tentar atirar aqui. E isso vai, tipo, explodir o tanque também um pouco mais rápido. O que, na verdade, descobri recentemente. Mas não muito recentemente. Talvez há 1 ou 2 meses. E isto irá explodir o tanque até um pouco mais rápido. E aqui. Então, isso é o que eu gosto de fazer com as granadas aqui. Deixe-me obter um ângulo um pouco melhor aqui. Então, o que eu gosto de fazer é... se eu puder... ok. Deixe-me voltar um pouco, na verdade. Então, se eu tiver uma equipe, digamos que eu seja a segunda pessoa e algum outro cara esteja atirando no tanque. Quando eu estou, tipo, caminhando aqui, digamos que eu sou a segunda pessoa, certo? Quando eu estou, tipo, por aqui, eu, tipo, me movo aqui, ou até mais para trás, ou fico aqui para jogar granada, enquanto esse cara está explodindo o tanque. Vou lançar a granada antecipadamente, aqui. Então eu vou, tipo, lançar a granada antes. Eu vou lançar a granada antes. Tipo, aqui. E isso vai ser, assim que eu chegar aqui, assim que eu abrir isso, vai matar instantaneamente todos os NPCs. Sabe? Só continuar jogando granadas. Então eu sou a primeira pessoa. Espero que um colega da equipe faça isso pra mim. Senão, eu prefiro, se eu tiver uma boa equipe, eu gostaria de uma granada e instantaneamente abrir isto. Então vai haver 4 NPCs. Ou 5, tecnicamente. Então, 1, 2, 3. Tipo, 4, 5, algo assim. E, eu tento. Eu vou tentar. Vamos dizer. Como o cenário que eu estava mencionando. Digamos que eu não tenho um time. Ou digamos que eu tenho um time.
eu jogaria minha primeira granada preta, abriria instantaneamente, e se eles não me anteciparem com granadas, eu apenas pegaria meu AR e atiraria nesse NPC aqui. Talvez atire em 2 deles que surgem aqui, para que a rotação deles seja, mantida por perto. Então, basicamente, há algumas teorias aqui que... vamos ver. Há 5 NPCs, certo? Então vai ter um aqui que vai andar até o fundo, e, se você não matá-lo rápido o suficiente com, tipo, seus companheiros de equipe, ele, na verdade, voltará e então ele não será morto ao surgir. Então é como um NPC a menos sendo morto em cada rotação da banda de granadas. Então sim, você matará 4 dos 5 NPCs de uma vez, em vez de 5. Então 4 de 5. Então é como, tecnicamente falando, você sabe, é como o quê? 25% de diferença, se quiser ser matemático sobre isso. Mas eu sempre gosto de impedir que aquele NPC volte lá atrás e mantê-lo no tipo spawn kill. A maneira mais fácil, se você tem uma equipe, é simplesmente atirar nele. Se sua equipe estiver muito para trás, eu faço uma coisa onde eu jogo uma Nade preta e espero até, tipo, a Nade preta estar prestes a pousar e depois jogo a segunda. Como assim, bem antes de aterrissar. Tipo, vai talvez 1 milésimo de segundo antes. Isso vai manter, tipo, um combo de 5 e um combo de 10. E agora jogue a terceira granada também. Apenas jogue. E isso deve me dar um combo de 15. Sem incluir minha equipe, é claro. Eles podem acabar matando também. Mas isso vai praticamente manter os NPCs mortos o mais rápido possível. E então, geralmente, eu vou a um local aqui que discutiremos daqui a pouco para atirar. Mas uma coisa que você também pode fazer é só vou garantir que isso está gravando. Então, uma coisa que você também poderia fazer é digamos que você tenha que recarregar sua arma, você pode jogar uma granada aqui e digamos que você não tenha uma equipe também. Então isso é meio específico. Então você joga uma granada aqui, espera até a outra granada estar prestes a cair e então você faz a segunda granada. E então você recarrega sua arma. Na verdade é assim? Deixa-me pensar. Onde estão as granadas? Não, então desculpe, você faz isso e depois joga a sua terceira granada, sua terceira Black Nade, e então recarrega sua arma. E então quando sua arma terminar de recarregar, na verdade haverá 5 NPCs prontos para ser mortos, se a sua equipe não os estiver matando já. Assim, você terá um carregador cheio para começar a atirar aqui, ou apenas atirar em geral. Se você precisar recarregar, é melhor se você já tiver sua arma recarregada. Como aqui, eu tenho minha arma pronta. Atirar. Isso é até onde... eu tava falando. Então eu vou mostrar o local aqui. A coisa boa sobre isso é que você não poderá usar ferramentas aqui. Então duelos são tipo um déficit aqui. Mas não é o maior problema do mundo. Você poderia simplesmente... Eu sugeriria poupar mais granadas em vez de granadear tanque. Ou usar granadas para explorar. E usar suas granadas aqui. Tipo, todas as suas granadas aqui. Mas mantenha o conceito de tentar manter esses 5 NPCs sempre aqui, sendo mortos ao spawn. E não deixar este ir todo o caminho para trás. E eu vou mostrar Deixe-me apenas iniciar um jogo e mostrar aquele local também. Quero dizer, eu vou descrever primeiro e depois vou mostrar um exemplo. Certo. Na verdade, vou mostrar a jogabilidade primeiro do que eu estava repetindo. Acho que foi... na verdade, isso pode ser outra coisa, mas este é apenas um exemplo geral. Eu estava andando no outro ao redor, mas este é apenas um exemplo de, tipo, uma limpeza. Isso é um pouco descuidado, mas basicamente mostra o conceito que estou tentando demonstrar. Sim. Certo, então vou tentar este local bem rápido. Então é basicamente o conceito básico, porque uma vez que você, tipo, os elimina logo que aparecem, eu acho, então isso foi, tipo, eu não realmente medi muito. Eu meio que só estimo, mas a teoria é, tipo, você vê como isso é, tipo, um puxão aqui, isso aqui? Você meio que você quer estar, tipo, no meio da lacuna. É, tipo, meio estranho. Isso faz com que eles fiquem lá um pouco mais. Então, bem aqui é, tipo, o melhor lugar. Você só atira aqui, mas um pouco mais perto. Tipo, aqui é provavelmente o melhor lugar. Você quer estar em um bom ângulo. Mas você também pode estar aqui, e este também é um bom ângulo, só por causa deste pico aqui. Eu não sei porque isso funciona assim, né? Mas sim, se você estiver assim, não vai funcionar. Porque você precisa ter, tipo, esse puxão. Não é realmente como isso é como a causa disso. É mais tipo é como como você chama isso? É como um marcador para ajudar a se posicionar, eu acho. É basicamente isso. Então, uma vez que você os elimina, você só atira aqui. Você os elimina quando aparecem. Então, tipo, bem aqui seria o lugar. Você quer ir? Eu meio que estimei. Mas você vai conseguir matá-los. Às vezes, como eu disse, eu lanço uma granada e depois vou aqui, tiro,
tiro, mato, no spawn. Na verdade, vou mostrar isso bem rápido. Ah, mas esse é basicamente o conceito. Você vai matar os NPCs assim, matando-os assim que aparecem. Oh, ok. Então este é, tipo, o exemplo aqui. Digamos, faça isso. Ops. Ah, então sim, digamos que esta é, tipo, a rodada rápida. Então eu faço isso. Sinto um pouco de falta deles, mas sim, apenas nasçam aqui então. Assim. E é tipo, se o seu time está um pouco atrás, eles chegaram lá. Pessoal, eu estava gravando? Ok, ótimo. Sim. Então se o seu time está atrás, eles, você terá, tipo, a teoria é que você está agora esperando a segunda granada explodir, certo? Então digamos que você jogue 2 granadas. E você tem que esperar que elas explodam. Digamos que você apenas jogue, instante se abra, mate no nascimento. E sua equipe terá um pouco de tempo para começar a jogar as granadas deles e ajudar a matar no nascimento. Então você está basicamente fazendo com que eles renasçam mais cedo, para que possam ser mortos no nascimento mais cedo e limpar mais rápido. Mas sim, é mais ou menos isso.